Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aí para gravar mais um daquele que nós chamamos de pão diário. Meu pão diário nesse dia se reporta a um texto muito famigerado, muito conhecido, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E de tantas inspirações que desse texto alguém pode inspirar-se, eu quero chamar-lhes a atenção para algo que talvez tenha passado desapercebido. Eu quero inicialmente lembrar desse texto algo que eu chamo de a perca na pregação. Como é que é, irmão? A perca na pregação. Você sabia que nós perdemos muito na pregação? Mas como assim, irmão? Nós perdemos muito na pregação. Baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o grande dia de Pentecoste. Nesse dia, Pedro está pregando, ok? O assunto de Pedro é soterologia, é salvação. Ele tem interesse de ganhar almas e elas serão ganhas. Ele tem interesse que essas arrependam-se e elas irão se arrepender. Alguns teólogos modernos dizem inescrupulosamente que Pedro, a doutrina petrina, a pregação petrina, era uma pregação da teologia burra. Isso é o que alguns teólogos liberais atrevem-se a dizer ousadamente. Então, veja bem, é uma teologia burra, mas que pregou um sermão e ganhou 3.000 pessoas. E está assim de sabichão que prega 3.000 sermãos e não ganha uma pessoa. Vou repetir. A teologia burra, pedrina, pregada por Pedro, por isso recebe esse nome, na sua pregação, um indouto, isso é, um semi-analfabeto, o fato dele ser indouto não indica que ele não sabia ler e escrever, mas que ele não era doutor, ele era um indouto. Logo, a pregação desse indouto, desse semi-analfabeto, ela é um sermãozinho que ganhou apenas 3.000 pessoas. Enquanto você vê alguém colecionando diplomas e na sua autodiplomacia, na sua autossuficiência, prega 3.000 sermões e às vezes não ganha uma alma. Então, a teologia é burra, mas ela é eficaz, tá bom? Detalhe, Atos diz-nos a Bíblia, Atos capítulo 2, que ocorreu ali um milagre fenomenal. Por quê? Porque não foi o altar que fez o convite à plateia, foi a plateia que fez convite ao altar. Não foi o falante que fez o convite ao ouvinte, mas o ouvinte que convidou o falante. Como assim, irmão? Sim, não foi Pedro que formulou o convite. Vocês querem aceitar Jesus? Foi eles que disseram: o que faremos nós para obtermos tamanha salvação? E a explicação está no capítulo 2, verso 37, quando diz que ouvindo isso, compungiram-se nos seus corações. A palavra compungiram-se no grego é esfaquearam-se. Então a mensagem da teologia burra, pedrina, era como uma faca que penetrava no coração do ouvinte. Oh, glória a Deus! E ao serem penetrados, é isso mesmo, a sensação essa, essa sensação ríspida, ao sentir essa sensação, eles foram incomodados, e de incomodados deixaram de serem acomodados, e tomaram a decisão por Cristo. Glória a Deus por isso. Agora vamos entender algo, Pedro está pregando, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pregando sobre salvação. Lá pelas tantas, ele diz a estes: e sejam batizados em nome de Jesus. Ponto. Bastou Pedro dizer isso para alguém ignorar, para alguém desconsiderar toda a mensagem salvífica apresentada por Pedro, para tomar essa palavra, essa expressão de Pedro, ok? E tomando essa expressão de Pedro, alguém já formou desta uma doutrina. Quantas pessoas batizam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus? Ô fórmula mágica e esquisita essa.
Como assim, gente? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Gente, quem é o Filho? Melhor dizendo, quem é o Filho da fórmula da Trindade? Quem é o Filho? Quem? Hã? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é esse Filho, gente? Não é Jesus? Então por que eu preciso batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus? Se esse Filho já é o próprio Jesus. Ah, irmão, mas então do que o Pedro está falando? Ora, Pedro está falando sobre salvação. Na salvação, no processo da mesma, na continuidade, na santidade progressiva, o batismo, gente, é uma aliança. O batismo é o próximo passo. Quem crer e for batizado será salvo. Ok, então se eu já criei, não me resta mais nada a não ser confirmar essa fé mediante o batismo. E daí, se você pegar desde o Antigo Testamento, você perceberá que Deus sempre teve um pacto com o homem através das águas batismais. Você vai encontrar isso nas maiores diversidades de textos e personagens que eu poderei citar. Mas voltando ao nosso texto aqui, então, gente, Pedro está pregando sobre batismo, ou melhor dizendo, salvação. Nessa mensagem, o batismo é apenas uma ala, ok? É apenas uma página deste livro, o livro salvífico. Então o que acontece? Pedro não pode parar a sua pregação sobre salvação para falar do batismo, porque o batismo está atrelado à salvação, está dentro, e não a salvação dentro do batismo. Batismo não é para salvação, batismo é para salvos. Erroneamente, algumas pessoas parecem não entender muito isso, ok? Algumas seitas parecem não compreender. O batismo não salva ninguém. Batismo não é para salvação, batismo é para salvos. É igual a questão das obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Nós somos salvos para as boas obras. Uma vez salvo, as boas obras são consequências dessa salvação. Não vejo nenhuma dificuldade em entender isso. Então Pedro está pregando sobre salvação prioritariamente. Cita o batismo como quem quer nos ensinar. Sejam batizados segundo a fórmula ensinada por Jesus. E a fórmula ensinada por Jesus em Mateus 28 é ide, fazer discípulos, discipulai, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula ensinada por Jesus. Só isso. Mas o Pedro não pode parar a pregação para ensinar isso, gente. Ele não pode fazer o que eu quero fazer nesta hora. E por quê? Porque ele está pregando. Não pode perder o fio da meada. Vamos usar aqui uma palavra, espero que não seja chula e nem mal interpretado por vós outros, uma palavra talvez de baixo escalão, mas enfim, você vai compreender. Pedro não pode deixar a peteca cair. Pronto. Não pode fazer isso. Então o que é que ele faz? Ele continua sua mensagem sobre salvação, ele faz uma citação sobre o batismo, mas não para a sua mensagem de salvação para especificar e para explicar o batismo. Em suma, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um dos propósitos pelo qual esse canal, que eu acredito que Deus usou minha filha para isso, eu não tinha ideia da proporção que isso ia tomar, isso que começou agora recentemente, mas o propósito dos nossos grupos, eu faço um grupo chamado Sola Bíblia, né? Só a Bíblia, sou um dos componentes do grupo A Bíblia Diz, que é um grupo extraordinário de pastores do Brasil inteiro, que falam sobre a Bíblia, que a Bíblia diz. Enfim, outros grupos como Biblioteca Teológica, que vai nos fornecer uma imensidão de materiais, enfim. Mas um dos motivos pelos quais esse canal está no ar, está proposto no YouTube, é justamente isso. É porque a gente perde muito na pregação. Os cultos de ensinamento da palavra de Deus não têm a ver evangelística, não que Jesus não possa salvar enquanto isso, porque Jesus é salvador da humanidade, ponto. E ele não está atrelado ao agendamento nem ao engendramento humano.
O meu Deus não é refém da lucubração humana. O meu Deus é livre, soberano. Trabalha quando bem entende, como bem quer. Glória a Deus por isso. Mas nós temos alguns cultos, como o culto de ensinamento da palavra de Deus, onde a linguagem é um pouco distinta e a forma de comunicação é diferenciada. Ok? Eu espero que todos nós entendamos isso. E esse canal no YouTube vem justamente com essa finalidade. Quando eu estou pregando evangelisticamente falando, eu não posso, às vezes, parar a minha fala, parar a minha mensagem, ok? Para explicar determinadas coisas. Não posso fazer isso. Eu vou causar confusão aos meus ouvintes. E os meus ouvintes que já estão num ritmo acelerado da pregação vão esfriar, por assim dizer, e vai começar tudo de novo. Então não pode. Então a gente perde muita coisa na pregação. E é por isso que eu estou aqui falando isso aqui com vocês. A gente perde muitas coisas na pregação. Então há tempo e há propósito específico para isso, em que às vezes nós paramos momentaneamente de pregar e começamos a ensinar. E você vai ver Jesus fazendo isso. Jesus está pregando, começa a falar por parábolas e de repente há um tempo específico que ele tira com os seus discípulos e a sós começa a explicar aquelas parábolas. Ele não vai fazer isso enquanto está tratando com a multidão, porque ele precisa pregar, ele precisa curar, ele precisa expelir demônios, ele precisa obrar honrosamente e ele sabe que as pessoas não entenderão tudo de um só tempo só. Então na nossa pregação nós temos uma finalidade, nós temos uma espinha dorsal, nós temos uma linha, nós temos um foco. A gente finaliza esse foco, essa linha, essa explanação. E agora num canal como esse, num momento como esse, eu paro para falar-lhes algumas coisas que eu não tenho tempo para falar enquanto prego publicamente. Eu não sou o dono do tempo, eu não sou o dono do culto, eu tenho um tempo. E essa é uma das grandes lutas de um pregador. O pregador se prepara às vezes 15 dias, 10 dias, às vezes uma vida de preparo e vai ter só 40 minutos, 45 minutos. Em alguns lugares só nos dão 10 minutos para você expressar o que você preparou durante longos dias, durante uma vida inteira, por assim dizer. Então é muito difícil, você tem que canalizar, você tem que anular algumas coisas que são importantes, mas não são tão importantes quanto outras que você considera mais importante. E nesse nível de importância você vai propor o que é mais importante para que nesta importância alguém seja alcançado. Então tem todas essas lutas existenciais, são os tocos de ofício. Glória a Deus por isso. Então, gente, existe sim o que nós chamamos de, existe sim, perca na pregação. Nós perdemos muitas coisas. O tempo nem sempre é hábil o suficientemente, o bastante. Existe uma questão psicológica, existe uma questão sociológica, existe uma questão temporal e às vezes nós não temos todo esse recurso disponível. Então, meu irmão, em nome de Jesus, disponha tempo para ensinar. É por isso que a casa é a continuidade da igreja e a igreja é a continuidade da casa. É por isso que mesmo tendo o meu pastor como meu líder, na minha casa eu sou sacerdote da mesma. Porque eu vou ter o tempo com a esposa, com a filha, que o meu pastor não tem na igreja para tratar. Tá bom? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aqui o meu vídeo. Esse é o propósito deste vídeo. Dizer a vocês que há muitas coisas que nós pregamos que não temos tempo para explorar. Ok? Ah, mas isso abre... Eu sei que abre. Abre abas. Eu sei que abre, gente. Eu sei que abre parâmetros para outras discussões, eu sei, mas você não tem tempo para fazer isso. É igual você pregar sobre escatologia, sobre arrebatamento da igreja, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Enquanto estou pregando, eu não posso aqui ficar discorrendo as escolas existenciais, embora estude sobre elas. Então a carência de um estudo mais minucioso, a carência de ler um pouquinho mais, de explicar um pouquinho melhor e de trazer-lhes a palavra de Deus com mais lucidez. Tá bom? Então a gente perde muito na pregação, porque isso é apenas uma pregação. E na pregação a gente não consegue conter tudo. A gente faz um suprassumo, um resumão, uma viagem de supersônico. Como eu costumo dizer, o pregador estuda em preto e branco e ele prega em colorido, e seja o que Deus quiser. E apesar de todas essas limitações, Deus até aqui tem sido o Senhor da sua igreja,
e tem feito para a glória do seu nome. Deus abençoe, meus irmãos. Essa é a minha fala nessa hora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione lá os sininhos das notificações, tá bom? E seja abençoado em nome de Jesus. Esse é o propósito desse canal. Falar algumas coisas que eu não falo na tribuna, tá bom? Se você estranhar aqui o método de fala, gente, eu não estou pregando. Entendam isso. Eu estou comunicando-lhes algumas verdades. Esses dias alguém assistiu um dos meus vídeos e disse assim, mas ele prega tão calmo assim, ele prega tão devagar. Não, eu não estou pregando, irmãos, eu estou comunicando. Pregação tem um calor da tribuna, pregação tem um calor do culto. É uma outra história, é um outro contexto. Um dia pediram para Charles Haddon Spurgeon para que ele escrevesse um sermão. E você sabe o que ele disse? Sermão não foram feitos para serem escritos. Sermãos foram feitos para serem pregados. Há coisas que tomam a vida. O espírito escondido atrás da letra da vida. Ok? Da vida. E é essa vida que me traz vida. Então Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pão diário. Paz do bom mestre. Amém.